Vamos abrir as nossas Bíblias no livro que estamos expondo, que é a primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia, ali próximo ao Apocalipse, primeira carta do apóstolo João. Ele escreveu 3 cartas ali no finalzinho, nós estamos expondo a primeira e vamos expor também a segunda e a terceira. Abra então a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Palavra do Senhor, queridos. Esse texto que nós vamos ler, que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo de 12 a 17, capítulo 2, de 12 a 17, na primeira parte, ele traz uma palavra de consolo, de conforto para a igreja, dizendo muitas coisas que nós recebemos. Na segunda parte, ele vai trazer uma palavra de advertência. O Senhor nos abençoou com muitas bênçãos, mas nós temos que tomar muito cuidado com o mundo. É isso que ele está falando. Olha o que ele escreve aqui a partir do versículo 12. Ele diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, filhinhos. Eu tenho um motivo muito especial para escrever para vocês. Eu escrevo porque os seus pecados foram perdoados. E ele dirige aos pais, diz: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Ele repete de novo, né? Filho, pais e jovens. Observe, de novo ele: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele volta a falar com os jovens também. Eu lhes escrevi, jovens, porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Agora ele adverte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, tipo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, essas coisas todas aí, e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, que já nos consola, que já nos exorta. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda na exposição de Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo João, ele começa falando aqui, filhinhos, pais e jovens. E aí a gente pensa que ele está falando para a família, né? Os filhinhos, os filhos, aí os pais e também os rapazes, mas não é isso que ele está falando, não é para a família. Às vezes a gente no culto de jovens, né, a gente lê: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, mas na verdade ele está falando aqui com a igreja. Ele está falando aqui com o nível de amadurecimento. Na igreja, exatamente, nós temos os filhinhos, né, os novos convertidos, temos os jovens, aqueles que já estão, não é, ali já fortes na palavra de Deus, conhecendo, vencendo o maligno, e nós temos aqueles já experientes, né, aqueles já mais antigos, que já têm uma vida longa, esses já são líderes de grupos oficiais da igreja, são os pais. Então entenda isso, quando João está dizendo aqui, não é uma heresia quando num culto de jovens, lê-se jovens, de fato os jovens são fortes, mas o que ele está dizendo aqui é exatamente o nível de amadurecimento na casa do Senhor. Tem um comentarista, uma Bíblia comentada, muito interessante e muito profunda, é a Bíblia de MacArthur. Ele fala o seguinte sobre isso, olha o que ele diz: essas distinções muito claras identificam 3 estágios do amadurecimento espiritual na família de Deus. Pais são os mais maduros, têm um conhecimento profundo do Deus eterno. O auge da maturidade espiritual é conhecer a Deus e sua plenitude.
jovens, quem são? São aqueles que, embora não tendo a longa experiência de vida que os mais antigos têm, conhecem a sã doutrina, por isso são fortes e vencem o pecado e o maligno. Já os filhinhos são os novos na fé, são os filhinhos. Mas filhinhos também aqui, ele se refere a toda a igreja. João, quando você lê as cartas, você vê que ele se dirige à igreja com muito carinho e dizendo filhinhos, de forma que o que ele está ensinando aqui para os filhinhos, para os jovens e para os pais, se aplica a qualquer uma dessas faixas etárias. Por exemplo, quando ele diz, olha, eu escrevo, filhinhos, a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Isso se aplica aos filhinhos, aos jovens e aos pais, não é? Porque os pecados de todos foram perdoados. Essa é a verdade. Queridos, eu quero fazer com os irmãos uma breve reflexão sobre esse texto, sobre o seguinte tema: uma palavra de encorajamento e uma palavra de advertência à igreja. Quando eu falo uma palavra de encorajamento, eu me refiro à primeira parte, obviamente. E quando eu digo uma palavra de advertência, eu me refiro à outra parte, porque é isso que ele está fazendo. Ele está primeiro dando uma palavra de consolo, de encorajamento, e dizendo a verdade. Essas coisas que ele diz dos filhinhos, não é, dos pais, dos jovens, é uma verdade. Mas aí ele diz, olha, vocês, de fato, os seus pecados foram perdoados, vocês são fortes, vencem o maligno, vocês conhecem o Pai, mas tome cuidado. Não relaxe, não baixe guarda, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo estão. Então vamos à primeira parte, não é? Uma palavra de encorajamento. A palavra de encorajamento é o que o cristão tem em Cristo. Ele quer dizer aqui isso, o que o cristão tem em Cristo. Quando ele fala o que o cristão tem em Cristo, então ele dá essa palavra de encorajamento. A pergunta é, o que o cristão tem em Cristo? Em primeiro lugar, o cristão tem o perdão em Cristo Jesus. Isso ele está dizendo no versículo 2 e no 12. Olha o que ele diz, no versículo 2 e no 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Veja que o verbo aqui está no passado, né? Eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. João está falando aqui do pecado natural e do pecado confessado. O pecado natural que João está falando aqui, eu escrevo para vocês, porque o pecado de vocês foram perdoados, é aquele pecado de Adão, é aquele pecado que leva ao inferno. É o pecado natural porque você já nasce com ele. Então, quando você se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, esse pecado nunca mais volta. Então, você foi perdoado desse pecado. É por isso que ele diz, seus pecados foram perdoados. Isso é uma notícia tremenda, é uma notícia maravilhosa, porque o pecado que leva ao inferno é o pecado natural, é o pecado de Adão. Então, esse pecado, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ele é banido das nossas vidas, mas nós, como nós já dissemos, nós continuamos com a natureza ainda, nós ainda continuamos pecando, obviamente. É por isso que nós confessamos pecados, é por isso que nós confessamos hoje, por exemplo, né, os nossos pecados. No momento que nós fomos convertidos, nós fomos perdoados, mas a partir dali também nós ainda cometemos pecados. Então, mas quando nós confessamos os nossos pecados, como diz a palavra, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então é isso que João está dizendo. Olha, eu quero dizer para vocês, filhinhos, que os seus pecados foram perdoados. Mais para frente ele vai dizer, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então é assim, o Senhor nos perdoa quando nós confessamos. Aqui ele diz, os seus pecados foram perdoados, mas depois ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, porque nós continuamos confessando os pecados. Mas a notícia tremenda que é esse pecado natural, o pecado que traz a morte, que leva ao inferno, quando nós convertemos, esse pecado é retirado das nossas vidas. Mas nós devemos estar cientes, queridos, conscientes, que o perdão não é merecimento nosso, é dádiva de Cristo. Não é porque nós merecemos ou porque nós conseguimos conquistar por ser bons, por dar esmolas. Não é, isso é um presente. Nós não conseguimos pagar esse preço, é uma dívida muito alta.
que o Senhor Jesus pagou na cruz para nós. Não adianta, tem que ser de graça. Nós estamos falando sobre seitas, sobre religiões, e nós falávamos hoje sobre o purgatório. É um ramo do cristianismo aí que ensina que quando a pessoa morre, a pessoa que mesmo crendo no Senhor Jesus, elas vão para um lugar para elas purgar os pecados. Elas têm que sofrer. Eles não conseguem aceitar, não conseguem entender que o Senhor Jesus, que o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar. Nós temos que fazer boas obras, então nós temos que fazer penitência, nós temos que sofrer para poder entrar no céu. Então nós morremos, nós não vamos direto para o céu, nós vamos para o purgatório, para purgar pecado, e lá nós sofremos nas chamas, no fogo, sendo torturados para que nós possamos merecer os céus. Veja que há um esforço aqui. Veja que você tem que esforçar, mas João diz que não, que os nossos pecados foram perdoados, que nós ganhamos, é um presente que o Senhor nos deu, porque nós não poderíamos pagar, nós éramos condenados e nós não tínhamos, e o Senhor nos pagou. Não é tentando pagar, sofrendo, fazendo penitência que nós vamos ter os nossos pecados perdoados. É o sangue de Jesus, nos purifica completamente de nossos pecados. É isso que ele está ensinando. Então ele vai dando essas palavras de encorajamento. A primeira palavra que ele dá de encorajamento é essa: nossos pecados foram perdoados. E quando nós pecamos, não é, o Senhor nos perdoa. E quando eu falo, quando nós pecamos, isso não dá vazão ao pecado. O crente não tem desejo, não vive pecando. Nós nos tornamos filhos de Deus, não é verdade? Quando nós aceitamos Jesus, então nós agora somos filhos dele. Quando nós desobedecemos, ele puxa a nossa orelha, mas nós continuamos sendo filho dele. E nós não temos prazer no pecado, viver no pecado. Se nós ainda estamos loucos para pecar, para fazer as coisas mundanas, nós não convertemos. A conversão significa uma mudança de vida, mas mesmo com essa mudança de vida, nós ainda pecamos. Mas aí o que acontece quando nós pecamos? Nós entristecemos. A pessoa que não tem Jesus, que esse pecado natural não foi perdoado, quando ele peca, ele não entristece, ele quer pecar mais, porque o pecado agrada a carne. Por que você fica incomodado, triste? É porque você é um filho de Deus. É por isso que você fica incomodado, o Espírito Santo te incomodando, e para você nada presta, nada está bom, enquanto ele não te perdoa. Isso é a característica do crente, é nesse sentido. Mas tem pessoas, irmãos, infelizmente, que eles não sentem essa vontade. Isso significa que não é filho, está morto. Então, mas eu tenho certeza que todos vocês, quando pecam, vocês ficam desesperados, querendo voltar à reconciliação com o Pai. Essa é a primeira palavra de consolo, de conforto para os filhinhos. E qual é a segunda, então? Qual é a segunda palavra? A segunda palavra é que o cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus. A segunda palavra de conforto é que o cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Está no versículo 13 e 14. Olha: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Isso aqui se referindo a Jesus Cristo, não é? Desde o princípio. E ele se dirige aos filhinhos também. Filhinhos, no verso 14. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Queridos, parece uma coisa simples, né? Vocês conhecem o Pai, vocês conhecem Jesus, mas não é. Primeiro, no contexto aqui. Nós estamos vendo que há umas seitas aqui nessa época de João, que diz o seguinte, os gnósticos: a única forma de conhecer a Deus é através de lendo, é ralando, é nos livros, é na faculdade. Essa é a forma de conhecer a Deus. Senão você não tem como você vai conhecer a Deus se você não estudar. E João está dizendo que não, que os filhinhos conhecem, que os pais também conhecem. Independente de fazer um curso, de ler um livro, eles conhecem o Pai. E eles dizem não, os gnósticos não têm essa mínima possibilidade, porque de fato eles não conhecem a Deus. E João está dizendo: o conhecimento aqui é o conhecimento íntimo, é o conhecimento experimental, é o conhecimento profundo de Deus, do relacionamento com o Senhor. Então só conhece aquele que é filho de Deus.
É por isso que ele fala, pais e filhos, eu estou escrevendo porque vocês conhecem, independentemente de se vocês têm algum curso, fez algum curso em algum instituto, leu um livro, fez qualquer coisa, o Senhor se revelou a vocês e vocês conhecem. Assim como você, marido, conhece a sua esposa, conhece o seu filho, né? Esse conhecimento íntimo, porque vocês estão sempre juntos, vai para lá e para cá, junto, assim, é esse conhecimento que está se referindo, é esse conhecimento que vale. Se você não tem esse conhecimento, você pode ter o conhecimento teológico do mundo inteiro. Mas se você tiver esse conhecimento aqui, você não precisa ter conhecimento nenhum teológico, nenhum conhecimento assim que você conhece a Deus, porque o conhecimento de Deus não é assim. Não é porque eu ouvi falar, não é porque eu li um livro, eu preciso conhecer Ele como eu conheço a minha esposa, porque Ele tem que estar perto de mim a todo momento, no banheiro, no trabalho, comendo, dormindo, Ele está comigo. Essa convivência me dá um conhecimento do Senhor, é o conhecimento íntimo, é o conhecimento profundo. Esse é o verdadeiro conhecimento, e é maravilhoso porque qualquer um pode. Quer dizer, o Senhor não ia negar o conhecimento a ninguém. Imagina Deus, a pessoa, fulano, como eu dizia os gnósticos, ele não pode, ele não sabe nem ler. Como é que ele vai conhecer a Deus? Ele está condenado, porque tem que conhecer a Deus para ser salvo, mas ele não sabe nem ler. Não, a pessoa mais inculta da terra pode conhecer, e só esse conhecimento que vale. O outro conhecimento vale para outras coisas, é muito bom para ferramenta. Eu fazer um curso teológico, como é bom ler um bom livro, isso vai ser muito bom, mas isso é uma ferramenta para salvação, para sentir a presença de Deus. Eu não vou sentir, se eu não conhecer Ele, ter essa intimidade. Posso estudar, posso meter a cara nos estudos, fazer o que eu quiser, eu não vou. Mas se eu tivesse conhecimento íntimo, esse conhecimento aí na faculdade teológica vai ser muito bom, vai ser uma ferramenta excelente. Foi para Paulo, né? Paulo tinha um grande conhecimento, mas se ele não tivesse essa intimidade com o Senhor, não ia adiantar. Então, primeiro é esse conhecimento. Ele está dizendo aqui, nesses versículos aqui, não é? Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. E qual é a terceira palavra, então, queridos, sobre isso? Antes de passar para o terceiro, ou melhor, já vou passar para o terceiro, que são os jovens. A terceira palavra ele fala para os jovens. A terceira palavra de conforto que ele fala está no verso 14. O cristão tem a força vitoriosa contra o maligno. Ele vence o maligno. Está no versículo 14, quando ele se dirige aos jovens. Ele diz assim, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Sim, os pecados do servo de Deus foram perdoados, eles têm conhecimento íntimo de Deus. Isso é uma vitória esmagadora contra o inimigo. O inimigo não tem poder sobre a pessoa que realmente seus pecados foram perdoados, ele tem intimidade com Deus, ele conhece Deus não nos livros, não de ouvir falar, mas porque ele tem intimidade com Deus, o maligno não o toca, ele tem poder sobre o inimigo, é isso que ele está falando. Esse conhecimento, irmãos, da palavra do Senhor, quando ele se refere aos jovens, tudo isso se engloba não só aos jovens, mas aos velhos, às crianças, a todo mundo, porque não existe velhos na casa do Senhor. Não existe pessoas velhas que não conheça, que não seja forte, não é? Está dizendo, jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes, né? E a gente que está mais avançado em dias diz, mas os jovens que são fortes, eles que são jovens fortes fisicamente, mas Deus não está dizendo forte aqui fisicamente. O crente é forte não é porque ele é jovem, não é porque ele está em todo vigor físico. O crente é forte, é jovem, porque o espírito dele se rejuvenesce. A Bíblia fala que quando a pessoa serve o Senhor, dentro dele ele é jovem.
ele pode ter vários anos de vida, ele pode ter aí os seus 70 anos, mas ele tem um espírito que, jovem, ele gosta de proclamar a palavra, ele gosta de orar, ele tem ânimo para ir para a igreja, ele é feliz. Você já percebeu isso? Esses velhos na presença de Deus, como eles são animados, a gente vê que o corpo deles está fragilizado, está fraco, mas a gente vê aquele espírito rejuvenescido, aquele espírito forte, e isso é bíblico, é a Bíblia que fala. Lá em Isaías 40, versículo 29 e 31, diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. No Salmo 92, verso 12, também diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. É impressionante, irmãos. Eu conheço pessoas já assim avançadas em dias que servem o Senhor verdadeiramente e tão animadas. Eu tenho oficiais assim, né, que têm uma certa idade, mas ele é tão animado, né, ele puxa. Eu fico pensando, só Deus mesmo para dar essa força, essa alegria, esse ânimo, mas é verdade. As pessoas mais velhas que servem o Senhor, o espírito delas é rejuvenescido e elas têm força no Senhor e elas se alegram no Senhor e elas são adolescentes, têm um espírito de adolescente que não se cansam. Quando eu vi esse versículo aqui, que eles são verdejantes e viçosos, eu lembrei do Salmo 1, que diz que aquele que anda nos caminhos do Senhor, que medita na palavra do Senhor, são como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Ele é comparado com uma árvore verde, sempre produzindo, uma árvore bonita ali, regada, bem bonita, só que ele não diz que é pessoa jovem, de 18, 25 anos. Ele diz que quem é assim, comparado com essa árvore, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que medita na palavra do Senhor. Então, se você já está lá com seus 70 anos ou mais, saiba que Jesus é a sua força, que você é jovem, que você é forte, que o seu corpo está sendo desgastado pelo tempo, mas o seu espírito é forte no Senhor, o seu espírito é vivificado e logo você vai receber um corpo glorificado, um corpo forte, um corpo jovem, o mesmo corpo que Jesus recebeu, porque nós vamos ressuscitar com o mesmo corpo que Jesus ressuscitou. Esse corpo seu vai ser restaurado. O seu espírito já foi renovado, você é jovem, você é forte, sirva o Senhor com o seu espírito, com a sua alma, adore o Senhor, porque você é jovem. Essa, meus queridos, é a palavra de conforto que ele tem para a igreja, mas agora ele traz uma palavra de advertência à igreja também. Ele diz no versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele está dizendo, olha, os seus pecados foram perdoados, vocês agora não vão mais para o inferno, e vocês foram purificados, e vocês conhecem o Filho de Deus, vocês conhecem o Pai, têm um conhecimento íntimo com Ele, vocês venceram o inimigo não tem poder sobre a vida de vocês, olha que maravilha. Mas aí vem a advertência, vocês tomem cuidado com o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí você fica pensando, como assim? Jesus, em João 3,16, ele diz, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele amou o mundo, a Bíblia fala que Deus ama o mundo, ama a sua criação, e agora ele diz para nós não amar o mundo? Como assim? A Bíblia entra em contradição? Não, meus queridos, é porque a palavra, ela tem vários significados, tem palavras que é rica, é igual ao nosso português, por exemplo, quando você fala manga, pode ser uma manga de chupar uma fruta, pode ser uma manga de camisa, quando você fala um
um canto, um verbo, né? Cantar, pode ser um substantivo, um canto de parede. Então, tem vários significados, a mesma palavra. Falando sobre essa palavra mundo, o pastor Hernandes diz o seguinte: há 3 significados diferentes no Novo Testamento para a palavra mundo. O mundo físico, o universo, cosmo. Diz assim lá em Atos 17, 24, Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Quando ele está falando não ameis o mundo, não é o mundo a criação de Deus. Deus fez tudo e disse que tudo era bom. O mundo, a terra, as plantas, esse mundo físico é bênção de Deus e nós devemos amar esse cosmos. Então, o primeiro significado para mundo é o mundo físico, é a criação de Deus. O mundo humano, a humanidade também. Outra palavra para mundo, e o mesmo é cosmos. Não existe outra palavra. Quando fala mundo, é cosmos no grego. Então, o mundo humano, a humanidade, ele ama também. É lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós também temos que amar os seres humanos, o mundo, proclamar a palavra, resgatar, amar esse mundo, essas pessoas. Não é isso que ele está falando. Mas o terceiro significado, aí é que está, o terceiro significado é que ele está querendo dizer. O mundo, sistema inimigo de Deus, é um sistema que está, que nós podemos sentir, que nós podemos ver a força, o ataque, é exatamente esse, quando ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. É desse mundo que João está falando. Mundo aqui são todas as realidades que fazem as pessoas afastarem de Deus. Você, meus irmãos, vocês já perceberam um sistema lutando para destruir os valores de Deus? Você consegue perceber que há um sistema brutal tentando destruir os princípios da palavra de Deus, os princípios, as coisas boas. Isso está na arte, na cultura, na mídia, até na educação. Você já percebeu professores tentando desencaminhar os nossos filhos, dizendo isso é bobagem, você pode fazer isso, não só pode, mas você deve fazer isso, deve ir por aqui. Essa pressão que há na mídia, tem tanta coisa boa na internet, né, para a gente usar ferramentas maravilhosas, mas ali o mundo está tentando te pegar desse sistema, né, pornografia, ideologia de gênero e tudo mais, aquela força, aquela pressão maligna tentando te tragar e tragando muitos. Isso bate frontal com as coisas de Deus, com os princípios de Deus. Isso é mundo, isso também é mundo, é cosmo, é um sistema maligno. Ideologias hoje terríveis, tentando te encaminhar e abocanhando quantos podem, quantas pessoas, uma ideologia na administração, na política, que é totalmente contrário à vontade de Deus. Agora você entende, mundo, esse sistema, essa pressão, e o Espírito Santo sempre te conduzindo e dizendo, não faz isso, e alguma coisa ali também, um espírito parece, soprando, não, isso faz, isso pode fazer, e os seus olhos veem seu corpo e a sua natureza e tudo mais, e aquilo vai te pressionando, e você vai lutando, e aí é a luta da carne contra o espírito. Se há luta da carne contra o espírito, tudo isso que vem da carne para combater o espírito, isso é mundo. Isso é mundo. É isso que ele está falando. O verso 16 nos ajuda melhor a esclarecer essa questão de mundo que nós estamos tratando aqui, agora focado nesse mundo, não é, que é inimigo de Deus. Ele diz lá no verso 16, porque tudo que há no mundo, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do inimigo. Essa palavra concupiscência é desejo forte, e um desejo para praticar coisas que não agradam a Deus, coisas que vai satisfazer a nossa velha natureza, porque a nossa natureza ela gosta de muitas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que entristece Deus. Deus não quer essas coisas, Deus é santo, e essas coisas
mundanas que nós estamos falando, elas desagradam a Deus. Mas primeiro, queridos, o que é concupiscência da carne? Concupiscência da carne é a velha natureza, a sensualidade. É porque nós temos que vigiar, porque essa nossa natureza, ela não foi morta totalmente, e nós sentimos exatamente esse casamento entre os nossos desejos e o mundo, não é? Isso é que é concupiscência. Então isso é trazer a sensualidade, as coisas proibidas, não é? As coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos vigiar, amortecer a carne, fazer morrer dentro de nós essa natureza, porque é a concupiscência da carne. É a nossa velha natureza que grita querendo, não é? Querendo as coisas para ela sentir prazer, um prazer que não é conforme a vontade do Senhor. Desejos pecaminosos, insaciáveis da natureza humana. A nossa natureza humana, ela tem desejos insaciáveis e que nós sabemos que não agrada a Deus. Então, isso é como uma porta, uma janela para trazer para dentro de nós esse mundo, através da nossa concupiscência. Se nós não matar essa concupiscência, esse desejo por essas coisas, e que coisa é essa? Pergunta o Espírito Santo que ele fala. Ele te fala. Ele fala, isso aqui não vai por aqui. Isso aqui não pode. Isso é concupiscência da carne. Você vai à concupiscência da carne. A segunda é a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? É a cobiça e os desejos pecaminosos despertados pelo que vemos. Porque os olhos é uma janela. Nós absorvemos as coisas que não agradam a Deus e nós trazemos para dentro de nós, e nós, ainda que não pratiquemos fisicamente essas coisas, nós nos deleitamos com essas coisas, e essas coisas são do mundo. E pode até, a gente traz pelos olhos e a coisa fica tão forte que a gente vai e pratica. Ainda que não pratiquemos, nós já elaboramos, já pecamos, já nos deleitamos com essas coisas. Isso é mundo. Essa é a concupiscência dos olhos. E os olhos é uma janela que adentra essas porcarias, não é? Não é através dos olhos que a gente utiliza, às vezes, a mídia para ver coisa que não agrada a Deus, não é através dos olhos que a gente ver coisas. O que Jesus disse no Velho Testamento, na lei está dizendo, não adulterarás, mas todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já adulterou com ela. Ou seja, já viajou, já trouxe aquela prática que não agrada a Deus. O relacionamento de um homem com uma mulher não é pecado por meio do casamento, então não é privado. A gente tem os prazeres lícitos. O problema é que a gente quer os ilícitos, o proibido parece que é melhor, mas o Senhor já providenciou para nós, para que nós possamos deleitar com o nosso cônjuge, o Senhor com a comida deliciosa, um banquete gostoso, e o Senhor já nos proporcionou, não é, tantas coisas boas. O crente tem muitas coisas boas, as festas, não é, dignas, decentes, para ele se alegrar, mas ele, por meio dos olhos, ele vê as coisas que não, assim como Eva, né? O Senhor fez aquele jardim tão maravilhoso para ela ali, e que para Adão, que prazer, que coisa linda, para que ela vai olhar e desejar uma simples fruta? Né? Para que isso? Eles tinham fruta à vontade, eles diziam que era maravilhoso, era um paraíso, eram os céus, uma coisa maravilhosa, mas ela olhou para aquela fruta, e porque o Satanás falou que era diferente, que aquilo poderia dar uma sabedoria para ela, ela desejou. É isso, é a concupiscência dos olhos que ele está falando. Então, a concupiscência da carne, né, os desejos da carne, a gente pratica essas coisas, não é? Desagradando a Deus. A concupiscência dos olhos são os prazeres visuais que não agrada a Deus.
A gente às vezes olha o crente quando está na bênção, está no Espírito Santo, ele olha aquilo lá e ele vira o olho, aquilo lá não faz nenhuma diferença para ele está na unção, ele está na bênção do Senhor. Mas quando ele não está buscando o Senhor, não está fortalecido, não está lendo a palavra, orando na casa do Senhor, em comunhão com o Senhor, ele está fraco. A carne prevalece, o espírito está fraco, o espírito dele. Então ele precisa estar atento, porque é os olhos, é a carne, é as janelas do corpo trazendo essas coisas para dentro de si. E finalmente ele fala, não só a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, mas a soberba da vida. A soberba da vida também é muito complicado. O que é a soberba da vida? É o orgulho ostensivo da posse dos bens materiais, né? Aquele orgulho ostensivo, aquela vontade de possuir as coisas só para ostentar, para catear, exibir-se pelas conquistas, habilidades e sucesso. A pessoa não quer possuir as coisas, estudar, ter diploma, ter habilidade para ser útil para ele mesmo, para as pessoas, mas a motivação dele é para se exibir. Isso é pecado, né? Essa palavra, inclusive ostentação, está na moda, né? E isso é coisa do mundo, é coisa mundana. Então eu procurar me preparar, ralar, para preparar uma pregação aqui bonita, e você na sua área para se exibir. Qual a motivação? A motivação é para servir, é para edificar os irmãos, edificar a mim mesmo, para Deus falar com vocês, falar comigo. Não é para me dizer que sou melhor do que alguém, e você também na sua profissão ou no seu trabalho, possuindo bens, eu vou aí adquirir muita coisa, porque aí eu vou deleitar com esse prazer vou mostrar, vou me exibir, vou me exaltar com essas coisas. Isso é a soberba da vida, é isso que uma pessoa soberba é isso. A pessoa soberba, tudo que ela faz é para ela inchar, para ela ficar grande, para ela ficar visível, para as pessoas olharem e falar, nossa, olha, e ele fica todo igual um pavão, ele se incha como um pavão, não é? Com os seus diplomas, com o seu saber, com as suas posses, e com os seus talentos, e com as suas habilidades. Isso é pecado, irmãos. Não é para isso que você tem habilidade. Evite-se gabar, falar de você, que você tem, que você faz, que você é isso, que você é aquilo. Isso é ostentação, isso é a soberba da vida, isso é característica de pessoas soberbas. As pessoas não vão se aproximar de você, você não vai ter amigo verdadeiro, ninguém suporta alguém soberbo. As pessoas gostam de quem é humilde. Elas se aproximam dessas pessoas. Talvez essa pessoa, ela é humilde, ela não tem muita eloquência, ela não sabe fazer amizade, e as pessoas são atraídas para ela porque ela é humilde. É gostoso você estar perto de alguém humilde, simples, não é? Uma pessoa simples. Ela fala, mas essa pessoa, nem sabia que essa pessoa tinha isso, tinha certificado, possuía isso. Uma pessoa simples, é gostoso, e a melhor maneira, quando você é soberbo e as pessoas aproximam de você, a maioria é por interesse, é alguma coisa, tem alguma motivação, mas porque gosta de você mesmo, é quando você é simples. Nós precisamos ser simples. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus era simples, ele disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida. Ele poderia ter nascido aí num trono, num palácio, ele nasceu numa manjedoura, para mostrar, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que ele era assim. Então seja simples também. E outra coisa, meus queridos, simplicidade é característica. Simplicidade, veja bem, é sinônimo de sabedoria. Uma pessoa sábia, ela nunca é soberba. Soberbo é característica de pessoa ignorante, pessoa que ainda não aprendeu a aprender. Então, é isso que ele está falando, isso é pecado, isso é mundanismo, a soberba da vida. Não seja simples, e você vai ver quantas pessoas virá ao seu lado.
para você, com toda certeza. Então, irmãos, essas três coisas que nós estamos falando aqui, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são armadilhas do sistema do mundo para derrubar o cristão. Então, isso é armadilhas do mundo, né? Esse prazer exacerbado da carne, essa concupiscência dos olhos, né? Fica pegando, absorvendo. Os olhos parecem uma esponja e vai absorvendo. Tudo que não presta vai absorvendo e trazendo, né, para o coração e se deleitando com aquilo. Ou então a soberba da vida, a pessoa soberba, uma pessoa que acha que, né, se acha como um pavão, todo orgulhoso e tudo mais. Então, essas coisas. Mas o verso 17 conclui de uma forma tão sábia, tão profunda como é característica as coisas de Deus. O verso 17 diz assim, ó. O verso 17 diz que tudo passa. Olha o verso 16. Ora, o mundo passa. Olha, essas coisas passam tão com tanta rapidez, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, essas coisas são tão passageiras, né? Essas besteiraiadas, a pessoa ficar com muita coisa porque tem uns 2 diplomas, possui não sei o que aí. Essa vida não é tão relativa e tão oscilante. Eu estou aqui bem, daqui a pouco eu estou com uma enfermidade, e essa enfermidade pode ser uma enfermidade séria, que não tem cura, não tem remédio que compre. Eu estou com a insônia e eu não consigo comprar o sono, eu compro um colchão da última do valor, mas eu não consigo comprar o sono. Não adianta. A questão mesmo, o bom é estar na presença do Senhor. Essas coisas são muito passageiras, são muito voláteis, mas é o que o versículo 17 está dizendo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece. Então, irmãos, concluindo essa breve palavra nossa, o encorajamento que ele traz para nós, para a igreja nossos pecados foram perdoados. Olha que coisa maravilhosa. Você foi perdoado. Você conhece aquele que é desde o princípio. Você conhece o Pai. Não importa que curso que você tem, você conhece a Deus. Ele revelou-se a você. E é esse conhecimento que vale. O outro é só uma ferramenta. Esse conhecimento íntimo da presença dele. Então, os seus pecados foram perdoados. Você conhece o Pai. Você venceu o inimigo das nossas almas. Ele não tem poder sobre a sua vida. Quando você cai no pecado, nessa concupiscência da carne, dos olhos, não é ele que forçou, você não é forçado, você tem poder para determinar ao inimigo, você não tem poder para determinar para Deus, porque Deus é soberano, mas ele é soberano sobre ele. Então você tem poder para determinar sobre Satanás e dizer, fora. Eu não tenho tempo. Quando ele vem com um pensamento para você, com a concupiscência, você fala, eu não tenho tempo. Eu estou fazendo a obra de Deus, essa obra é muito grande, eu não tenho tempo para você. Saia você, então você vence o inimigo. A advertência, querido, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como essas duas coisas não se juntam. Amor ao Pai e amor ao mundo ao mesmo tempo. Ou ama um, ou ama o outro. Então, vamos optar por amar ao Pai, amar a Deus, amar o nosso Deus. Então, irmãos, essa é a exposição, então, dessa parte, né, dessa perícope, desse parágrafo aqui do Evangelho de João para as nossas vidas nessa noite. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, agradecer o Senhor para nós darmos continuidade. Ó Jesus, muito obrigado, porque nossos pecados foram perdoados. E aqueles pecados que cometemos, o Senhor nos perdoa, porque são pecados acidentais que acontecem. Nós te agradecemos também porque o Senhor se revelou a nós de uma forma íntima, de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa, Jesus. Ó Pai querido também, o Senhor, o Pai e o Espírito Santo se revelaram a nós e nós conhecemos, não de ouvir falar, não de ter lido em livro, não de ter feito um curso específico, mas porque o Senhor está conosco a todo momento e nós temos um relacionamento e por isso nós
nos conhecemos. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos concedeu vitória sobre o inimigo e ele não tem poder sobre as nossas almas, sobre as nossas vidas. Agora nós te pedimos que o Senhor não permita que nós venhamos, ó Deus, a amar o mundo. O Senhor vá tirando esse amor, nos dê força para vencermos a carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, Senhor. Tira essas coisas de nós para que possamos te servir verdadeiramente, Pai querido. Nós te pedimos esse auxílio, essa força do Senhor, porque nós queremos permanecer na presença do Senhor. Nós não queremos desviar dos teus caminhos, nem para a esquerda, nem para a direita. E para isso nós precisamos nos afastar dos prazeres mundanos, Senhor, porque melhor é estar com o Senhor. O Senhor tem mais coisas maravilhosas, mais agradáveis, mais belas para nós do que o mundo, Senhor, muito mais. E é por isso que nós te pedimos, nós queremos ficar perto do Senhor. Nós não queremos o mundo, nós queremos o Senhor. Nós te pedimos isso e oramos em nome de Jesus.